Bem-vindos. É um gosto poder acolher-vos neste tempo de À Conversa Com, incluído na iniciativa Meu Bairro, Minha Rua, da Câmara Municipal de Gaia, em colaboração com o Instituto Padre António Vieira e com o projeto Ubuntu no Bairro. Sou Rui Marques e tenho o enorme gosto de hoje ter à conversa comigo o Sr. Padre Jorge Duarte, pároco de Mafamude, e que aqui acolhemos com um grande gosto. O Padre Jorge Duarte é natural de Vila do Conde, é o mais velho de 3 irmãos. Pensou um dia que a sua carreira seguiria pelo direito, pensou ser advogado, mas decidiu que era melhor ser padre. Não se arrepende dessa escolha, destaca a gratidão como sentimento e está há 26 anos na paróquia de Mafamude. Seja bem-vindo, Sr. Padre, é um grande gosto acolhê-lo nesta nossa conversa. Doutor, também é um grande gosto estar presente. Este desafio que lhe trazemos, num tempo de crise e num tempo onde vamos sendo envolvidos em notícias que nos deixam preocupação, é projetar um olhar de esperança. E propomos-lhe para esta nossa conversa que nos sugira 3 atitudes para vencer a crise. Precisamos de um olhar que nos permita ir além desta tempestade e ver o outro lado e poder encontrar esta esperança. Primeira pista para vencer a crise em termos de atitude. O que é que nos propõe, Sr. Padre? Primeiro, repito, é com todo o gosto que participo no seu programa, que estou com o senhor, neste projeto tão interessante que lidera e que penso que pode ajudar a transformar a nossa sociedade numa sociedade mais humana, mais fraterna e mais próxima com as pessoas umas das outras. Fazendo o seu desafio, não sei se vou conseguir inventar ou dizer 3 atitudes. De qualquer modo, penso que a esperança é talvez a palavra que mais importância tem nós repetirmos muitas vezes, porque estamos habituados a dizer outras palavras e esquecemos de falar de esperança. E como diz o povo, a esperança é sempre a última a morrer. E, portanto, se a gente a deixa morrer, isto fica pouco para o resto. Bom, a primeira palavra de esperança, então, ou atitude de esperança que eu gostava de partilhar com vocês, era a forma como olhamos o nosso tempo. Este nosso tempo que estamos a viver. Dizemos que é um tempo de crise, e é um facto. A crise é sempre uma oportunidade, e é uma oportunidade para descobrirmos coisas novas, experimentarmos coisas novas e prepararmos o futuro de maneira diferente. E desta crise que todos vivemos e que a todos nos tocou, eu penso que há, eu diria, 2 atitudes, e eu na primeira atitude diria 2, que eu julgo muito importantes. A primeira é que mais do que uma crise sanitária, ou até diria económica ou social que vem aí, e que é muito importante estarmos todos alertados para isso, eu penso que estamos a ser testemunhas e ao mesmo tempo protagonistas daquilo que eu chamaria uma mudança cultural, diria desta maneira. E com isto quero dizer o quê? Há 3 meses atrás, nós olhávamos para nós como os donos disto tudo, da vida, do mundo, da ciência. Nunca tal nos passou pela cabeça qualquer coisa de parecido com isto que estamos a experimentar hoje. E até quando alguém morria, nós perguntávamos de quem é a culpa. Até a própria morte era alguma coisa estranha e por isso se escondia e aparecia sempre um culpado, porque o normal era não morrer. Tudo isto trouxe-nos uma dimensão muito importante,
que é a dimensão da fragilidade. E eu espero que os nossos cientistas, que até porque acredito que a inteligência é um dom de Deus e a capacidade de inventar é um dom de Deus, espero que os nossos cientistas descubram rapidamente quer um remédio, quer a vacina, quer o que seja, para resolver esta crise. Mas penso que tem sido muito educativo ver grandes figuras da ciência, da investigação, dizerem que não sabem nem como isto veio, nem como será o futuro, nem como ele se vai desenvolver, o vírus, nem se vai ter modificações. Portanto, assumimos a nossa fragilidade quase levada ao limite, que era a fragilidade de um animalzinho tão pequenino parar o mundo, o que nem uma guerra conseguiu, quer também a fragilidade de não sabermos tudo e, portanto, termos de reconhecer que em muitas coisas, não diria somos ignorantes, mas não sabemos. É esta sensação de fragilidade e o saber conviver com a fragilidade e o sermos felizes assumindo-nos como frágeis, que eu penso que chamaria a isto uma mudança cultural. E a outra era uma atitude ou um adjetivo que nós utilizávamos muitas vezes, que era dizer que vivíamos numa sociedade individualista em que cada um estava fechado sobre si mesmo e portanto, para quem era relativamente fácil descartar os outros, isto veio aproximar-nos, veio dizer que nós precisamos todos uns dos outros e mais do que isso, que dependemos uns dos outros. E por isso esta crise nos diz que, como diria o Papa Francisco, que estamos todos no mesmo barco e, portanto, que ou nos salvamos todos ou nos afundamos todos. E o caminho é de futuro, que eu não sei qual seja, mas seguramente é um caminho de maior proximidade, de nos olharmos como tripulantes do mesmo barco e não virarmos as costas uns aos outros. Estas duas coisas, para mim, é o que eu tenho pensado mais e penso que nos vai marcar no futuro. É fascinante esta sua abordagem, e tomo nota aqui deste arranque pela atitude da esperança, que soma depois a humildade associada a esta fragilidade que aqui nos sinalizou, e depois esta solidariedade e noção de interdependência, de sermos responsáveis uns pelos outros. E vale a pena, Sr. Padre, talvez aprofundarmos ainda mais a primeira proposta da atitude que nos traz para vencer a crise da esperança. Porque algumas vezes as pessoas confundem esperança com ficar sentados à espera que a coisa passe ou que se resolva. Mas esperança é muito mais do verbo esperançar, como dizia Paulo Freire. É fazer alguma coisa para construir uma solução. Como é que vê esta esperança ativa? Como é que... Dá muito trabalho. A esperança dá muito trabalho. Não dá descanso, dá muito trabalho. E eu penso que a esperança está ligada ao sentido da vida, é evidente, o que nós esperamos, e saber que, como direi, que há atitudes que nos diminuem. O medo, o desânimo, a angústia, tudo isso nos diminui, nos prende, nos amarra, nos torna inativos. A esperança é aquela atitude que me leva a pôr de pé, que me leva a dizer eu vou dar o meu contributo, que me leva a dizer isto vale a pena,
que me leva a dizer que o mundo tem futuro, a vida tem futuro, e, portanto, eu penso que é o mesmo caso que nós estamos a viver. Hoje isto é muito, muito evidente. Eu sinto, parece-me, sim, que as pessoas, para além de outras coisas, estão cheias de medo. Há muito medo. E espero que este medo que as pessoas vivem e sentem, que não as leve a ter medo umas das outras, mas a ter medo do futuro, quase da vida. E eu penso que é um sentimento que tem de ser combatido. E tem de ser combatido não com leviandade, não com dizer que isto, não, afinal, não é tão grave como se pensava. Não, senhor, isto é grave. Mas, perante essas situações, dizer, bom, nós não sabemos tudo, nós não mandamos nisto tudo, mas cada um de nós é necessário. E temos de fazer a nossa parte. E vale a pena fazer. E é neste compromisso de cada um fazer a sua parte. E se quiser, recuperando aquilo que eu disse há bocadinho, de aceitar humildemente viver com a sua fragilidade, mas saber que essa fragilidade é algo que é necessária também. E viver unido e procurar sentir-se no mesmo barco e juntar as forças que podemos superar isto. É quase como quando a gente faz uma corda. Uma corda é feita de fios muito fininhos. E nós, um fio, conseguimos rebentá-lo depressa. Mas se juntarmos muitos fios uns com os outros, depois aquilo torna-se muito seguro, muito forte. Eu penso que a humanidade é um pouco isto. Se cada um de nós se puser no seu canto, cuidar da sua vida e não se importar com mais ninguém, nós somos ainda mais frágeis. E quanto mais partilharmos, vivermos em conjunto, mais forte nos tornaremos. E, portanto, a esperança para mim é um pouco isto que nos leva a olhar a vida, não com leviandade, mas com um sorriso, com um compromisso, com vontade de viver, que nos leva, nesse sentido, àquilo que eu chamo também a atitude do cuidado, de nos cuidarmos uns dos outros, que eu penso que é muito importante. E neste caso concreto do nosso tempo, eu há pouco era para referir e esqueci-me, o cuidar dos outros. E eu assusta-me muito aquilo que porventura, eu sei que é a preocupação, é a proteção que se quer dar às pessoas mais frágeis, mas tem-me assustado muito o confinamento dos idosos. Eu não sei se é a melhor atitude, deve ser, porque quem sabe mais de saúde do que eu diz isso, e portanto eu aceito, mas a solidão também mata. E eu tenho um bocado de medo que regressemos à Idade Média, quando havia os emparedados, que era quando havia uma peste ou uma doença muito contagiosa, fazia-se uma cerca, uma parede, isolava-se aquela gente toda até morrer toda. Quer dizer, e com aquela gente morta morria também a doença. Eu estou-me a gostar muito deste isolamento dos idosos, não sei muito bem como se deve fazer, mas que é uma preocupação que eu tenho, porque acho que eles merecem o nosso cuidado e não podem estar condenados ao isolamento. Não sei se esta crise nos faz também pensar
no lugar que nós damos aos idosos na nossa sociedade e na nossa família. E se os lares, que serão sempre necessários, que fazem um trabalho fabuloso, mas eu diria, se a gente quiser ser assim um bocadinho mais violento, se não são mesmo uns armazéns ou antecâmara da morte. Não sei, eu tenho muito medo. Este é também um alerta muito importante para este tempo. Sublinhou várias vezes, e creio que de uma forma muito oportuna e muito sábia, dos riscos do medo, agora também desta lógica por conta de resposta de segurança até dos próprios, o efeito perverso do isolamento dos mais velhos, são sinais de alerta muito importantes. E ainda em torno da esperança, para depois irmos às outras duas dimensões, estamos a falar para Gaia e estamos a falar para um território específico e em particular para Mafamude. Como é que nós aterramos a construção da esperança no nosso cotidiano? Como é que ajudamos a semear esperança à nossa volta? Como é que os gaienses podem, no seu cotidiano, cultivar esta atitude de poderem ser jardineiros da esperança? Que pistas, que ideias, que sugestões, que desafios quer deixar? Doutor, isso é uma pergunta muito difícil. Não. Há pouco falávamos... Penso que há algumas coisas que são adquiridas com esta crise. E uma delas vai muito de encontro àquilo que sonhou naquele projeto Meu Bairro, Minha Rua, que é a proximidade das pessoas. E eu penso que esta crise levou, aqui, como é normal em qualquer cidade, há prédios em altura e nesses prédios há muito desconhecimento, quer dizer, as pessoas não se conheciam umas às outras. E eu penso que isto levou, naturalmente, a um conjunto de iniciativas e de atitudes que aproximou e deu a conhecer as pessoas. E eu penso que isto já é muito importante. Eu saber como se chama o meu vizinho de baixo, do andar de baixo, ou dizer boa tarde ou bom dia, já é importante em si mesmo. É um pequeno gesto, mas que às vezes faz toda a diferença. Penso também que as pessoas estão muito mais disponíveis neste momento para esta consciência de que dependemos uns dos outros. Como direi isto? Eu estou convencido que vai haver, espero que esteja enganado, mas que haverá uma crise grande a nível económico, social, portanto, desemprego, pessoas que não têm o essencial para uma vida digna, aumento da pobreza. Eu estou convencido disso, que vai haver. Mas, até este momento, assim eu diria, aqui em Gaia ainda não se nota muito isso. Mas ainda me dizia no outro dia alguém que eu perguntei-lhe se a vida estava a correr mais ou menos bem. Ela dizia, ela está, não me tem faltado nada e afinal tem-me faltado tudo. E eu disse, o que quer dizer com isso? E ela respondeu-me, olha, tem-me faltado os outros, porque tenho passado o tempo em casa e tem-me faltado os outros. E eu nunca tinha experimentado, dizer-me essa pessoa, como os outros fazem falta. Eu penso que isto é um dado adquirido após crise, pós-pandemia. E, portanto, é uma janela de oportunidade para humanizarmos a sociedade, para criarmos redes de proximidade
para, sei lá, iniciativas, não imagino quais, ao nível de prédio, de condomínio, há muitas, não sei dizer, não tinha pensado muito, mas sente-se que há neste momento disponibilidade interior das pessoas para se aproximarem e porque descobriram no confinamento em casa que tendo o frigorífico cheio, tendo televisão, tendo um bom sofá, tendo não sei o quê, havia uma coisa que fazia muita falta, o que era os outros. E eu penso que isto marcou e vai marcar o futuro. É uma frase talvez para registarmos na pedra esta ideia da falta que nos fazem os outros, não é? Foi preciso passarmos por esta crise para percebermos realmente, não só como dizia o Sr. Padre no início, desta consciência da dependência mútua, mas realmente da falta que nos fazem os outros para que a nossa vida tenha um pleno sentido. Também há pouco, e volto a esse tema porque me parece muito interessante, o Sr. Padre sublinhava esta dimensão da fragilidade, enfim, de repente sentimos que todos os nossos recursos, a nossa ciência, a nossa tecnologia, a nossa riqueza fica em causa com o tal vírus microscópico que ninguém vê e que fez parar o planeta. E o Sr. Padre associava muito esta dimensão da compreensão da fragilidade a uma atitude humilde, esta cultura da humildade que reconhece a nossa finitude e a nossa, o não sermos deuses, ao fim e ao cabo. Se bem trabalhada esta dimensão da fragilidade, também nos pode ajudar a mudar a forma como vivemos, talvez. Não só cuidando uns dos outros, mas também assumindo talvez uma maior tolerância, uma maior compreensão que, na verdade, todos nós somos frágeis e limitados. Nem duvido. Doutor, é da nossa experiência, o mito da eterna juventude, não é? Gastava-se milhões para uma pessoa com operações plásticas ou pinturas ou arranjos para ser eternamente jovem, não é? E portanto, porque aquilo que nos falava da finitude, por exemplo, a velhice, era alguma coisa que nos preocupava, nos afligia, pelo menos alguns. Não é por acaso que a nossa sociedade escondeu a morte. Portanto, deixou-se de morrer em casa, industrializou-se a morte, não se levavam as crianças a um funeral. Porquê? Porque poderiam ficar marcadas psicologicamente e fazer-lhes mal. Portanto, tudo aquilo que nos falasse da finitude, nós procurávamos esconder ou não falar muito disso. Isto vem-nos pôr na primeira página, não no sentido de meter medo, porque eu penso que o medo é paralisante, mas no sentido de não andarmos iludidos, porque nós andávamos de facto, e porventura ainda andamos, iludidos, quer dizer, como nada de mal nos acontecesse, isto é só para os outros, e afinal isto bate-nos à nossa porta quando a gente menos sonha. E depois mudamos tudo, mudamos a agenda, mudamos os trabalhos, mudamos o nosso relacionamento. Mesmo eu sou padre, mudamos tantas coisas na igreja impensáveis há 2 meses atrás. Impensáveis. E, portanto, tudo isto é o reconhecimento da nossa fragilidade que nos leva a não ser tão egoístas e pensar que somos os donos disto tudo, mas também que nos leva a ter sempre os pés na terra, quer dizer. A palavra humildade vem de uma palavra latina que é humus, que é terra. E, portanto, uma pessoa humilde não é um coitadinho, não é um infeliz. Uma pessoa humilde é aquela que tem os pés na terra.
Quem não é humilde é aquele que anda no ar. E esse é que não é normal, um homem ou uma mulher andar no ar. Portanto, o humilde é que ele tem os pés na terra. E no fundo é isso. E O Padre, há pouco, também nesta reflexão e deste sentido da fragilidade e da humildade, na terceira atitude falava-nos desta capacidade de proximidade, falava-nos deste conceito de tornarmos próximos, independentemente da convicção religiosa de cada um, está muito marcado na cultura ocidental, pela herança cristã, a ideia do bom samaritano, aquele que se faz próximo. Este tempo vai ser um tempo, quer agora, quer pela indicação que nos traz também do risco de uma crise social e económica muito séria, de nos tornarmos cada vez mais próximos uns dos outros, de sabermos cuidar uns dos outros. Para concluir a nossa conversa, quer inspirar-nos nesta dimensão da ética do cuidado, da proximidade, de tornar-nos próximos como uma atitude da crise? Estou convencido, doutor, que é seguramente um dos grandes desafios do futuro, é a ética ou a cultura do cuidado. E nesse sentido, nem queria acabar este nosso diálogo sem dizer essa grande lição, que eu penso que é muito mais forte que qualquer palavra, daqueles que estiveram na linha da frente, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de saúde, a polícia, os bombeiros, toda essa gente. As autoridades também, que deram um sinal, uma prova de dedicação, da entrega, de esquecerem-se de si para salvar os outros, que eu penso que este testemunho é tão forte que valeu mais que qualquer discurso, que nós não esqueceremos na nossa memória e que tem levado àquelas manifestações de facto espontâneas de agradecimento, de aplauso, de gratidão. Também, e agora olhando mais para o futuro, vemos a generosidade das pessoas. Eu penso que nós, não é ser nacionalista primário, mas penso que nós de facto somos um grande povo, nós portugueses. Aquilo que se tem passado com o Banco Alimentar, por exemplo, que tem sido muito noticiado, mas falaria, para não concretizar no terreno, daquilo que tenho visto, por exemplo, na minha paróquia, o conjunto de ofertas e o cuidado que as pessoas têm, a preocupação que têm, de me virem perguntar se as conferências em São Vicente de Paulo têm bens alimentares para dar aos mais pobres, facilitarem o pagamento nas farmácias de medicamentos necessários, virem-se disponibilizar para algum serviço. Isso notou-se muito nestes 2 meses. As pessoas foram abaladas por isto e, portanto, sentiram-se provocadas e provocadas para o serviço. E eu penso que depende, porventura, de todos nós, e eu aí também me meto ao barulho, saber dirigir, conduzir, animar, dar alento a esta boa vontade de cuidarmos uns dos outros, para que isto não seja uma onda passageira, mas seja alguma coisa que marque o nosso futuro. Porque, não duvido, até porque quem sabe mais do que isto mais do que eu, vai dizendo isso. O futuro vai ser duro, não vai ser fácil. E também nós todos, aqueles que têm a sorte de ter a vida mais, eu diria, equilibrada, mas mais facilitada, não fazem mal nenhum fazer a experiência de uma vida mais sóbria.
porventura faz-nos bem a todos fazer uma vida mais sóbria. E se por acaso tivermos de aprender a não oferecer aos outros ou não partilhar com os outros aquilo que nos sobra, mas alguma coisa daquilo que nos faz falta, ai que bom que seria. E eu penso que seria tudo. Seria tudo bom. Houve uma iniciativa da Igreja na semana passada, que foi agora em maio, que foi a Semana da Vida. E o tema da Semana da Vida era a fragilidade humaniza a vida. Eu estou convencido disso. A fragilidade não humaniza, torna-nos mais humanos e leva-nos, sendo mais humanos, cuidarmos mais uns dos outros. O doutor, só terminar, se me deixa um minuto, citou há pouco o bom samaritano. E o bom samaritano é uma parábola muito bonita dos Evangelhos e põe em contraponto o bom samaritano, que nem sequer era religioso, não era judeu, com 2 ou 3 personagens judeus e religiosos. Os judeus não fizeram mal nenhum ao homem, passaram ao lado, quer dizer, o Evangelho não diz nada mal deles. Para eles não lhe bateram, não roubaram, apenas passaram ao lado. Não fizeram mal, mas não fizeram bem. O único que teve coragem de parar, de olhar e cuidar foi esse samaritano. E eu penso que a pergunta que se faz a nós hoje, a cada um de nós, a todos nós, não é dizer que mal é que nós dizemos muitas vezes isto. Eu não fiz mal nenhum, mas que mal é que eu fiz? Isto não é problema. Quer dizer, a maior parte de nós não anda aí a fazer mal a ninguém. A pergunta que se deve fazer é que bem é que eu fiz? Não é que mal é que eu fiz, porque a maior parte de nós é boas pessoas. Para não andarmos aí a bater uns dos outros, não é? Quer dizer, agora, mas isso não é problema. O problema de uma sociedade desumana é exatamente nós nos preocuparmos ao fim do dia e cada um perguntar a si mesmo, mas que bem é que eu fiz hoje? A quem é que eu fui útil? A quem é que eu ajudei? A quem é que eu servi? Porque isso é nosso lugar. E isso é que humaniza a nós e humaniza a sociedade onde vivemos. Grandes perguntas para um programa de ação para vencer a crise. O que é que eu fiz para servir o outro? E, em síntese, agradecendo muito este tempo fantástico de conversa consigo, o Padre Jorge Duarte deixou-nos 3 atitudes para vencer a crise. Começou o seu roteiro pela esperança que nos abre e rasga horizontes para o futuro. Falou-nos da fragilidade que nos deve levar à humildade e terminou falando-nos da proximidade, do cuidado mútuo, desta capacidade de nos sentirmos responsáveis uns pelos outros. 3 atitudes para vencer a crise, nestas conversas em torno da nossa vida em sociedade, do meu bairro, minha rua, enquanto iniciativa da Câmara Municipal de Gaia, e do Ubuntu no bairro. Ubuntu que quer dizer tão só, eu sou porque tu és, eu sou pessoa através das outras pessoas. Bem-aja, Sr. Padre, foi um grande gosto esta conversa consigo. Foi um prazer da minha parte.